Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Assim está registrado no livro de Gênesis, capítulo 18 e o capítulo 19, que Deus achou por bem de fazer ciente a Abraão o que ele iria fazer com os moradores de Sodoma e Gomorra. O pecado tinha chegado na presença de Deus e Deus achou por bem de dar um fim com aqueles moradores. E Deus chegou para Abraão e disse: ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Por quê? Porque Abraão foi um homem que obedeceu às ordens de Deus. Ele morava em Ur dos Caldeus, era idólatras, seus pais eram idólatras, mas ele teve uma experiência com Deus e atendeu o chamado de Deus para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Então, futuramente, o povo de Sodoma e Gomorra estavam praticando pecado de tamanha imoralidade e depravação, e Deus achou por bem de destruir aquelas duas cidades. Então Deus chegou para Abraão e disse que iria destruir. E Abraão começou a interceder da seguinte maneira: se tiver 50 justos nesta cidade, tu destruiria? Deus disse: não, jamais iria cometer injustiça. Por amor aos 50 justos, eu não destruo a cidade. E assim Abraão começou a interceder novamente perante Deus. E se tiver 45 justos, Deus diz: por amor aos 45 justos, não destruirei a cidade. E novamente, Abraão começou a interceder. E se tiver 40 justos, não destruirei a cidade pelos 40 justos. E se tiver 35, também não destruirei. E se tiver 30, também não destruirei. E se tiver 20, também não destruirei. E se tiver 10, também não destruirei. Então aí Abraão parou de interceder, pensando ele que tinha pelo menos 10 justos naquela cidade. Mas nós vemos que só tinha Ló e suas duas filhas, e sua esposa e os seus genros. E quando os anjos chegaram para Ló, que Ló habitava entre Sodoma e Gomorra, que ele escolheu estar entre Sodoma e Gomorra, e Abraão escolheu a outra parte para habitar, para morar. Então Abraão começou a interceder pelo seu sobrinho Ló, porque Deus iria destruir aquela cidade e seu sobrinho morava lá. E Abraão pediu misericórdia. Então o que aconteceu? Vieram dois anjos e mandou que Ló saísse daquela cidade, porque Deus iria destruir. E Ló chegou para os seus genros e disse que Deus iria destruir aquela cidade. Eles não acreditaram, zombaram. Então Ló saiu com as suas duas filhas e com a sua esposa. E disse o anjo: não olhe para trás. E eles começaram a sair. Porque Deus achou por bem destruir aquelas duas cidades? Porque a imoralidade era tão grande que os homens não queriam ter mais relação sexual com as mulheres. Estavam procurando homem. Quando os anjos vieram na casa de Ló, os moradores viram que estrangeiro entrava na casa de Ló, queriam aqueles estrangeiros para ter relação com eles. Ló chegou a um ponto de dizer: eu tenho duas filhas que são virgens, fazer o que quiser com eles, mas eles não quiseram. Você vê que tamanha imoralidade, depravação estava. Então Ló começou a sair daquela cidade com as suas filhas e a sua esposa. Então a Bíblia diz que Deus fez chover fogo do céu e começou a destruir aquelas duas grandes cidades, Sodoma, Gomorra, Adama e Zeboim, 4 cidades, outra era circunvizinha. E a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal.
Futuramente, Jesus diz, alertando aos seus seguidores, à sua igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. A igreja está neste mundo de corrupção, de tanta imoralidade e depravação. Os homens mudaram tudo o que era de princípios éticos e morais. Cada um vive conforme a imaginação do seu coração. Mas Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Então a igreja está a caminho para o céu. Nós estamos saindo deste globo terra, porque a nossa morada é o céu. Porque Jesus disse, não se turbe vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus já preparou essas moradas. E Ele está voltando para arrebatar a sua igreja deste planeta Terra. Porque os homens amaram mais as injustiças. Os homens amaram mais o pecado. Nós estamos vivendo em dias difíceis, aonde o homem tem expulsado Deus dos seus corações. E muitas nações têm expulsado Deus também dos seus países. O Brasil está vivendo dias difíceis, aonde a humanidade achou por bem agora de profanar. A humanidade achou por bem agora de zombar do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Mas o cálice da ira de Deus está se enchendo. Deus veio a Abraão e disse que iria destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Assim como foi nos dias de Noé, casava-se e dava-os em casamento. Será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi com Sodoma e Gomorra, que choveu fogo do céu, como exemplo de que haverá um juízo perante esta humanidade. O homem tem zombado de Deus, mas Deus está contemplando tudo que está acontecendo no globo terra. Então, essas coisas estão acontecendo para que realmente a Bíblia diz que Deus permitiria a operação do erro. Então, aqueles que não pertencem a Deus, aqueles que rejeitaram todo o período da graça, 2000 anos faz que o evangelho da graça, do perdão, da misericórdia está sendo pregado. Então, o homem já tomou conhecimento. Então, aqueles que não pertencem a Deus estão demonstrando já o que queres, mas o cálice da ira de Deus está prestes a ser derramado neste planeta Terra. A igreja, a qualquer momento, ela vai ser arrebatada da terra e virá a grande tribulação. Os homens irão sofrer, porque rejeitaram o maior presente de Deus, Jesus Cristo, zombaram, criticaram, profanaram o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas neste momento, eu estou falando para você, Jesus está voltando. Está voltando para arrebatar aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador. Nunca foi a vontade de Deus que o homem se perdesse. Nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse para o inferno. Mas a humanidade escolheram com seus próprios pés. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Pelo contrário, o inferno já está preparado para o diabo e seus anjos e todas as gente que se esqueceram de Deus. Deus apenas irá fazer justiça, colocar aqueles que escolheram ir para lá. E aqueles que o aceitaram, escolheram seguir, servir ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles irão ser arrebatados, irão estar para sempre na presença do Senhor por toda a eternidade. Então, pare e reflita bem que vocês estão desprezando o amor de Deus, estão desprezando o perdão de Deus. Deus é amor.
Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, porque Deus é santo e Deus está irado com a terra, porque o homem cada vez a passo largo tem se afastado de Deus. Mas o juízo de Deus está prestes a vir a este mundo. Tudo está mostrando, tudo está indicando que algo irá acontecer. E este algo que irá acontecer é o arrebatamento da igreja. O mundo não está preparado para isso. O mundo não está esperando, porque a Bíblia diz: será como ladrão, na hora em que ninguém está aguardando, esperando, mas a igreja está esperando e Jesus está voltando.